A Conversão, um conto de André Tadei. Abre aspas. Se me hei de converter em algum tempo, esse tempo, por que não será hoje? Fecha aspas. Lá estava eu, em casa, desvanecido num imponente dia da vida minha, numa alba airosa, quando, de supetão, bradou uma voz longínqua, a qual, por mais estivesse, como citado, se esgarçou os ouvidos, tal qual o fulgor, os incrédulos, Cristo que o diga. Filho, está na hora! Só de cogitar a hora deixava-me reprimido, uma vez que ela é designada pelo tempo esse que é hora da anátema da escola. Desloquei-me ora ao banheiro, é um veso, amedrontei-me com o fitar do espelho, aquele rosto de ranzinza, aquele cabelo esgrouvinhado, pele esquálida, olhos selados que, até onde poderia vê-los, aliás, ver-me, resplandecia com o brilho da conjetura. Pensamentos quer melancólicos, quer não sei mais o quê. Irás perder o tempo, vozeou a mãe, a qual continuou com o mesmo entusiasmo. Vamos, está pronta a tua nutrição. Retirei-me deste inapreciável lugar, e o espelho acossou-me, até ele ser sumido, ou eu é que fui sumido de lá. Sê-lo-ia sumido eternamente se eu não existisse, mas não o contrário. Espreitei a cozinha. Mal vi a mãe sentada à mesa. Dirigi-me a ela. Esta a estar com aquele rosto compungido, meio poaia. Sempre fora essa monotonia em casa. Após o que, digeri um café, o qual sabia a cáustico e a refeição. Que refeição molesta! Eca! Molesta era alimentar-se todos os dias com tais refeições. Oxalá não oblitere o intestino. Persuadia-me, todavia, com isto, poderia fazer outra coisa? É minha alimentação. Antes um mal menor que um maior. Fui, de súbito, interrompido do cogitar por uma voz. Como vai a escola? Há abundantes inquirições para fazer. Por que justo essa? Deixava-me isto sarcástico. Segurava-me o talante de prantear. Entretanto, de nada adiantaria lacrimejar. Seria apenas uma confissão débil. Igual como sempre, respondi-lhe cabisbaixo. Responder-lhe-ia mais. Foi, porém, o suficiente. Ela, por sua vez, emitiu um olhar tristonho, um desprezo amargurado cujo carregava consigo sem bulha nem matinada. Tentarei, pois, esquecer-me de tal acontecimento, porquanto mo levar para comigo seria prescindível. Falta, continuou, mais. Sim, o último. Interrompia bruscamente. Não conseguia imaginar, praz a Deus assim, que seja a toda hora. Digo-o imaginar. Quantos ensejos desperdicei, indo à escola e outras coisas que tais. Vogava nos tempos. Voltei à realidade. Comi como um pisco a refeição. As migalhas do pão foram dilaceradas nos dentes enquanto olhava as horas. O tempo está a passar, filho. Prosseguiu, soltando o verbo. É bom escolheres o que fará em seguida. Cai da lua, por favor, e não desejo que ganhes uma medalha de cortiça, mas sim uma de balúrdio. Terei bala na agulha. Aposta as fichas em mim, mãe. Sentei-me na cadeira. Confesso que não tivera bebido chá em pequeno. Por ora, precisava persuadir-me de tudo aquilo, ou seja, da vivência minha para com outrem, das coisas em si. Se isto entender, perceberei o quão facílimo viver é entre os humanos. Senão, chorarei de barriga cheia. À medida que raciocinava, escutei um estrépito no exterior. É o ônibus escolar, aquele velho veículo. Tchau, boa aula! Bem-ajas! Tchau! Respondi-lhe seguidamente. Resgatei os meus livros a mata-cavalos do canapé. Se é que se podia chamar aquele outros livros. Queria Deus que a dona não saiba disto, pois com aquele preocupar-me-ei não. Importar-me-ei tão pouco. Então saí de casa. Olé! Admirei-me de ver aquela viela sem nenhuma alma, sem há de haver medíocres na alma de minha rota. Oh, que esplêndido! Depois disso, vi, tão rápido como um pestanejo, certas almas vagando por aquele molesto mundo, e não havendo salvação à alma, segui-me em direção, de má vontade, à rua para pegar o ônibus. Ao passo que caminhava, vislumbrei meu próprio atropelamento pelo nada. O nada? Sim! Não há tempo para meditar na inanidade agora. Corre! Vociferou o condutor. E, como sempre, mal consegui observar-lhe a fisiolostria. De certa forma não precisaria, dado que eu já estava-lhe habituado à forma. Admirar-se-ia de nada mais, nem mesmo da existência de outrem.
Sentei-me no meu assento, cujo fora destinado a mim pelo supervisor, cabisbaixo sem dizer chus nem bus. Ali estava isento do nada, apaziguado. Atentei à guisa de paralaxe, aquelas reproduções colossais. Atentei àquelas conversações réis, cujas tentava escutá-las não. A hora, a qual eu passava uma perneta com tais tentações, a aqueles transeuntes tanto do ônibus quanto da rua, a aqueles barulhos da locomoção e, por fim, como predito, a escola, a qual estava a chegar, que ora me sentia feliz, ora infeliz. Este por ter muito chão pela frente, aquele, pelo contrário. Após o ônibus estacionar, levantei-me e dirigi-me à saída. Não suportava mais este fétido veículo. Digo, fétido mesmo são os passageiros. Deste é que estou a falar com todas as veras. Logo que desci do ônibus, ouço não só o alarme da escola, que era semelhante ao som do carro de bombeiros. Porventura estava num incêndio? Porém, também os alvoroços das almas, as quais se deslocavam velozmente para não perder o horário da aula. Custa-me ter de presenciar isto todos os dias da minha vida. Ter de aguentar estes ufanos que mal sabem de onde vem a beleza, ou pior, sequer cogitam de onde vem. Mal enxergam a beleza, e mesmo se a vissem, enxergá-la-iam não, ou seria às avessas. Maior cegueira é ver uma coisa por outra que não ver nada. Entrei na escola, e, enquanto caminhava rumo à minha sala, poupei-me a ver os porcionistas. Reprimir-me-ia se os visse. Vemo-los, ledores meus, caso abrimos os olhos. Antes de concluir meu destino, pressenti uma alma indigente avizinhar-se-me. Um porcionista, é claro. Dir-lhe-ia isso? Não, horas. Sou um deles também. Tudo bem contigo, amigo? Disse-me um deles. Porventura, aquela singela pergunta era para mim? Os sentidos pessimistas desintegrar-se-iam não com isto, pelo contrário, eles evoluem concomitantemente que participam de tais experiências, desprezam a coragem mesmo perante as ações virtuosas, ainda mais quando ela for bélica. Que seria, então, do aviso do grande abalador ao pelida de pés rapidíssimos acerca da glória? Abre aspas. Escuta agora, prudente aviso, o braço não repouses, nem te recolhas, sem que dentro encoves. Quantos possam fugir, e Heitor suplantes, nós te aplainamos o triunfo e a glória. Fecha aspas. Desprezam também a finalidade da vida, o fim último de todo ser, o Deus Todo-Poderoso. São incrédulos, acreditam meramente no que vem. São Tomé que o diga, mas havia uma visão esperançosa para os sentidos, aquele referente à boceta de Pandora. Abre aspas. Tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Fecha aspas. Vêem tudo negro, não cor-de-rosa. Eles põem mais raso do que a alma. Assim, os sentidos ficam junto à alma destes aloatas, ociosos e inerentes da mediocridade. Quanto tempo perdi exposto à escola, aos alunos que só queriam exibir-lhes as presunções novas e àquelas arruaças, cujas faziam as aulas do Lente que, quando entrava na classe, os alvoroços e brados apaziguavam-se repentinamente. Se achava o sabichão, um venerado por todos, fosse ou não corroborado por um sábio. Porventura, ele sabia mais trivialidades que nós? Nós não. Eu? Ele sabe somente erudições triviais, não suas essências, porém, se as soubesse, seria bulhufas. Bom dia! Dizia o Lente, à proporção que entrava na sala. Bom dia! Silêncio! Afirmava impetuosamente. Responderam-lhe todos, incluído eu não estava, todavia, nesta parcela. Ora, eu é que não gastaria saliva com ele. E os ouvidos? Falo-iam o mesmo, só mudaria que estes não o escutariam. O mestre despejou os calhamaços na mesa e alguns papéis da sua pasta. Após o que, pegou ambos e perambulou pelo espaço que lhe pertence antes de virar-se aos discípulos. Estes, no que lhes concerne, perceberam de súbito o significado de tais papéis. Provas destinadas aos discípulos, ou melhor, uma rixa intelectual, às quais o Lente entregar-lhes ia. Há de haver prova! Goelou um dos alunos. Vossa sapientíssima magnificência! Sim! Disse-lhes freneticamente. Dar-vo-las-ei, e após o horário destinado, como já sabeis, entregar-mas-eis, queridos alunos. Ai, se houver algum pio, ai, se alguém se houver mal criado, levá-lo-á uma surdina. Demais, eu próprio mandá-lo-ei à tábua. E findou com um ar desdenhoso. Boa sorte.
Os discípulos amam-no por isso. Reconhecem-lhe a coerência, a sabedoria, a legislação e outras virtudes que tais. Queria dizer o mesmo. Faria uma coisa de veraz. Não lhe daria uma para a caixa, pois se lhe a desse, ele esbanjar-me-ia com sua erudição. Há pouco e poucas horas passaram. Ainda bem. Shhh! O professor dizia de quando em quando. Entrei na ignorância dos pensamentos para findar a prova. Entrei e achei-me a esmo. Meu pessimismo de nada valia para me relembrar a matéria da prova. Enquanto isso, os medíocres estavam já a findá-la. As horas passavam. O relógio, impercebível, aquele cujo está em nenhures, decorria os últimos segundos. Não da vida, é claro, da aula. Tic-tac, tic-tac. Blém, blém, blém. Quão estrondoso era o alarme. Quão mesmo eram os alunos a correr para fora da aula. Aquelas vozes. Ha! Ah, ha! Oxalá não seja de mim, e se fosse, conduzi-los-ia à quinta fossa, onde estão os trapaceiros. Agora eu é que porei a casa em ordem. Seria nada mais, nada menos que Malebranche. Demais, dir-lhes-ei as mesmas palavras do demônio citado. Abre aspas. Aqui, ninguém por Cristo é socorrido, clamaram, e o nadar é diferente que o do Sértio. Se não queres ferido, ser pelas fisgas, vai ao fundo quente. Fecha aspas. No intervalo, as almas buscavam apenas o prazer sensível, como, por exemplo, a gula. Buscá-la-iam, mesmo se soubessem da iminente morte. Tamanho é o deleite deste pecado. É-o, por isso, tê-los-ão seu devido juízo. Abre aspas. Este, o sono de Aqueronte, deixará, quando a tuba angelical, pelo mar ecoando, vale e monte, acordar do silêncio sepulcral, os mortos que em sua carne e em sua figura a sentença ouvirão, rude e fatal. Fecha aspas. Tentava não cogitar tais coisas. Cogitação essa referente às almas dos alunos, às infidelidades do vulgo, à malta dos mãos leves, às hostilidades para com outrem e, enfim, aos variados pecados cujos homens buscam. Buscam para satisfazer-lhe a materialidade, os sentidos débeis e a aparência abjeta. Celestial aparenta-lhes, todavia. Abre aspas. Quando os diabos querem dar o corpo aos mais nefandos crimes, celestial aparência lhes emprestam. Fecha aspas. Esquecem-se, pois, do fim último da raça humana, o qual os homens somos iguais, que é a bem-aventurança. Ora, pensava neles, ora em mim, por ora ficarei neste, uma vez que aquele me rebaixaria ao inferno dantesco. Ou outro, que tal, eu é que não pensarei nisto, tampouco nos pecadores. A índole minha é-me as sombras, aderem-mas, por mais que tente afastar-me delas para reflexões otimistas. Acossam-mas aonde quer que eu vá, e, o pior de tudo, subjugam-mas as trevas. Ajudai-me, ou ajuda-me, pois a esperança foi-se-me. Abre aspas. A esperança no precito, a esperança desta alma agonizante. Fecha aspas. Ó, malditas sombras, deixa esta alma pura, gritava-me para comigo. Sumi-vos daqui! Isto é um destino? Se o for, de que adiantará enfrentá-lo? Enfrentá-lo-ei mesmo ante a morte. Vinde-me, ó maldita morte, ó sombras miseráveis, bramia. Abre aspas. Ah, fado, exclama, a tormenta nos força irresistível. Com sacrílego sangue, ó miserandos, vosso erro pagareis. Maldição, sombras, triste pena vos guarda, e aos deuses tarde suplicarás. A entrada já do porto. Repouso achei, de funerais ditosos, só me despojarão. Fecha aspas. Via de largo uma pequeníssima luz, talvez fosse o sol, o Ra, ou até mesmo o sétimo severo, cujo conhecemos como o Invicto, o Imperador e o Deus solar caldeu, ou outra coisa superior a tudo isso, algo que transcendia a visão de quem quer que seja, e revelava, em suma, uma filosofia às claras, melhor dizendo, régia, melhor ainda, perene, que a fé é fidedigna. Uma luz azul do aclarado luzeiro, de um ser que não é nem bípede nem quadrúpede, sem corpo, sem mutabilidade, um ser que mal apresentava vácuo, uma alma autárquica, e sequer utilizava pseudônimo, um ser sublime. Que quietude venerável! Queria a Deus que eu tenha esse um quê, eis se não, quando ouvi uma interior voz edênica. Abre aspas. Em luz imensa,
Tem o Rei Supremo sua sede que fulgura, sempre quieta além do móvel céu que gira externo, para lá, como a decretada meta. Transporta-nos agora essa bondade que nunca erra naquilo que decreta. Fecha aspas. Voltei à realidade, tal qual conhecemos como escola. Voltei-me para adentrar na aula, assim como meus colegas voltaram-se do recreio para a aula, estes num aspecto físico, eu espiritual. O Lente distribuiu-nos a prova, a qual estava-lhe contida as notas. Isto é que é fazer de um argueiro um cavaleiro. Custou-me terminá-la, todavia, consegui levar a cruz ao Calvário. Exagero, é claro, nos vocábulos. Não sou servo sofredor do Senhor. Sê-lo-ei tão pouco. Não derramarei sangue no altar para salvar a humanidade, mas sim no papel para me salvar. Ressuscitar o espírito, o qual, encarcerado, estava pelos pensamentos pessimistas. Tudo isto que vos digo, ledores, são diagnosticados como penitência, como conflitos da mente. Talvez por não aguentar tal realidade. Aguentá-la-ia se conhecesse antes o coroado de espinhos. Abre aspas. Andei léguas de sombras dentro em meu pensamento. Floresceu às avessas, meu ócio com sem nexo, e apagaram-me as lâmpadas, na alcova cambaleante. Fecha aspas. A predicação estava mais que certa. Fervi-me o sangue após ver a nota avermelhada da prova. Ora, derramou-lhe, todavia, sangue de cordeiro não. Bem se fosse. Comecei a chorar interiormente lágrimas de sangue, e o docente, que estava arrumando-lhe o breviário, parecia mais do que nunca com um jactancioso demônio, com o rosto humano e hábito fingido, mostrando-se cristão. Éramos mais que 2 portugueses na classe, e do outro lado, em Moçambique, havia um único falso Deus. Abre aspas. O falso Deus não ama o verdadeiro. Fecha aspas. Eis minha visão do docente. Demais me persuadi de que deveria crer mais naqueles que ensinam do que nos emissores das ordens para crer. E isto é o que fazia tais professores que tivera. Oh, que infelicidade! Graças a Deus, findou-se a aula. Logo, pude ir embora daquele lugar insalutífero, aonde levava a Nenhures, onde, não havia a estrela polar para me guiar, para me direcionar, para me puxar para onde quer que fosse. A algures chegaria, obviamente. Só não sei se seria o porto cujo conheço, o porto da bem-aventurança. Assim, ia percorrendo o caminho até chegar à casa. Punha no são as conjecturas. Ora, punha no são não só estas, senão que andava de peito feito, em direção à luz. Ó, luz de Deus! Abre aspas. Assim, suspensos meus sensos humanos, contemplo imóvel, firme, e tenho a mente, ora acesa, de brilhos soberanos. Mas a luz torna-se ainda mais ardente, e dela desviar-se é impossível, desde que coisa tal se não consente. Fecha aspas. Que é isto? Seja ou não uma luz, seja ou não uma felicidade perene, continuava a fitar. Não tirava sequer os olhos. Ah! Abre aspas. Que, só em vê-lo, Gáudio tem inteiro. Fecha aspas. Que é dos sintomas pessimistas os quais tinha? Foram-se as sombras, aqui de um modo diferente das de Schlemmer. As dele eram a essência, as minhas, as heresias. Foram-se aqueles sentimentos pessimistas, cujos somente levavam-me à debilidade, e levar-me-iam ainda mais se não houvesse a interferência otimista da luz. Foi-se aquela visão ateísta, a politeísta, a enoteísta, quedou-se, porém, a monoteísta. Foram-se as tentações, foram-se os males, foram-se as devassidões, as libertinagens, as rixas, os ciúmes e outros que tais. Revesti-me do Senhor Jesus Cristo, e não procurarei navegar em direção à Ilha das Sereias. Abre aspas. Das sereias, evitar nos ordena, o floreio prado e a voz divina. Fecha aspas. Dissipou-se tudo porquanto vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Outrora eu era treva, mas agora sou luz do Senhor. Amém. Abre aspas. Tu és a luz do universo. Tu és o ser criador. Tu és amor, és a vida. Tu és meu Deus, meu Senhor. Direi nas sombras da noite, direi ao romper da aurora. Tu és o Deus do universo, o Deus que minha alma adora. Também eu, Senhor, direi teu nome do coração, e ajuntarei o meu hino ao hino da criação. Fecha aspas.
Quando cheguei ao quarto, tudo estava claro. Tudo luzia com a luz divinal. Enfim, pude meditar na tranquilidade até chegar à bem-aventurança, ao porto da tranquilidade libérrima. Logo, as complicações tornaram-se descomplicações. O nublado tornou-se desnublado. O embaciamento, resplendor. O obscuro, luzente. A noite, dia. As trevas, luz. O demônio, Deus. Tudo isto sem ao menos tomar e ler. Tomei e li, não um livro. Tomei e li a penitência. Ou melhor, fila para absolver-me do juízo final. É tão superior o juízo da penitência sobre o mesmo juízo de Deus, por excesso de misericórdia sua, que no juízo de Deus se condena, no juízo da penitência pode-se absolver. Mas o que no juízo da penitência se absolve, no juízo de Deus não se pode condenar. Bendito seja Ele, por ter dado tal poder aos homens. Ele, portanto, acolheu-se-me a fé. Pude, por fim, descansar nele, como também o coração. Que me resta agora senão agradecer-lhe, orar a ele, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Outrora estava perdido, tal qual Dante na selva sem via. Abre aspas. À meia-idade da terrena vida, perdido achei-me numa selva escura, a senda certa estando já perdida. Fecha aspas. Tal qual Fausto na noite existencial. Abre aspas. Mas, por que se me finca o olhar nesse recanto? É aquele vidro, ali, à vista, algum magnete? Por que se me abre o peito, em luz preenche de encanto, como em soturna mata, a lua alvor reflete? Fecha aspas. Abre aspas. É um líquido, este, que embriaga sem demora. O vácuo te encha com seu fluido amaro. Da minha escolha, meu preparo. Seja o último hausto, pois, num brinde alto e preclaro, do fundo da minha alma, oferecido à aurora. Fecha aspas. Felizmente, de brusco, o coro dos anjos acolheram-se-me. Abre aspas. Cristo ressurgiu. Salve, ente mortal, que do elo fatal, do erro original, liberto se viu. Fecha aspas. Oh, graças a Deus, saí-me de tudo isto. Saí-me de tal como Dante encontrara-se, tal como Fausto houvera-se. Saí-me da floresta selvagem, da noite existencial. Saí da mão daquele de baixo, para ter com as do de cima. Ele encimar-me adoravante. Encontrar-me-ia não mais na selva. Houver-se-ia não mais na noite. Oh, que seria de mim, sem vós, Senhor? Que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Por fim, ajoelhei-me e rezei a Ele, que nunca me abandonou. Abre aspas. Eterno Pai, que os altos céus habitas, só limitado pelo eterno amor, que fulga em ti de glórias infinitas. Teu nome exaltem, louvem teu valor os seres que criaste no universo, e os que no céu recebem teu fulgor. Pelo orbe inteiro, ao povo teu disperso, do reino eterno, a paz fecunda envia, que homem a não consegue de perverso. Como no céu perfeita é a harmonia, com teu querer divino eternamente. Assim seja entre nós em cada dia. O pão, que indispensável é a gente, concede tu, bondoso, a nosso alento, sem que o queiramos com a cobiça ardente. Perdoa de tua lei o rompimento, porque nossa fraqueza te magoa, como levamos nós a esquecimento, quem nos ofende em bens ou na pessoa. Não permita, Senhor, que a tentação da lama os teus domine, mas nos doa vitória sobre o mal e a perversão, a que tenta o inimigo nos levar, visando nossa eterna perdição. A última prece deste nosso orar, nós te a fazemos, ó Senhor do céu, para os que em terra vivem a lutar. Fecha aspas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 12 de maio de 2017. Para consultar o texto com notas e referências completas, acesse www.andretadei.com.br. Lá constam todas as citações que foram lidas aqui, entre aspas, e você pode saber mais sobre os livros e os autores que as escreveram. Além disso, não deixe de conferir as outras obras do autor. Obrigado por escutar.